Dia, tudo bem? Temos uma live super especial hoje. Tô aqui de cara limpa, gente, tô atendendo desde as 6 da manhã, o pessoal de Portugal. E hoje temos uma live maravilhosa, uma live com a Priscila, porque é uma informação que vocês sempre me pedem, né? Se eu não souber nada da minha família, o que que eu faço? Como eu faço a minha árvore genealógica? E também são questões de adoção, né? Que a gente muitas vezes se depara com a situação de adoção, como trabalhar. E a gente sabe, né? Tem um seriado bem legal, This Is Us, não sei se vocês viram, tá ali a Pri, já vou adicionar ela. Tem um seriado bem legal que a gente percebe o que a teoria conta, né? Que todo filho busca, ou todo fruto nasce de uma árvore, e todo filho adotivo, não nos conectarmos com a nossa árvore biológica, a gente não toma a vida por inteiro. E essa tomada... Oi, Pri! Tudo Bom bom, dia! querida? Que delícia estar aqui hoje com você. Obrigada Contando a importância de tomarmos a nossa árvore biológica, não importando se somos adotivos ou não, né? Tomar a árvore é do jeito que ela veio, entender que eu fui inserida nesse contexto e tomar a vida do jeito que ela é. Já entrei de sola no nosso papo. Boa. E uma delícia. Então, assim, quero apresentar você e depois quero que você fale também da sua caminhada. Mas a gente já estava há muito tempo alinhavando essa live, né? Eu atendo muitas pessoas, tenho muitas pessoas que vêm para a formação também, que tem aí na sua árvore genealógica, né? Na sua história familiar, os conflitos de separação, conflitos de abandono, conflitos de adoção. E a psicogenealogia é uma ferramenta que olha para a história como um todo. E aí as pessoas perguntam, tá, mas daí, como é que eu vou olhar para minha árvore se tem uma parte dela que eu não sei, se eu não sei da minha história, se eu não sei nome de pai e mãe, se eu não sei de onde eu vim, ou sei uma parte, não sei outra, né? E eu sei que você trabalha com terapias, né? Sim. E com autoconhecimento e desenvolvimento de pessoas. E a gente sempre coloca como ferramenta da nossa maletinha a nossa história, óbvio. Né? A gente é muito potente naquilo que é dor do meu sistema familiar ou as nossas próprias dores. Então, a gente estava ensaiando essa live porque a Priscila vai contar um pouquinho de como a psicogenealogia fez ela olhar para a história dela e de como a gente pode visualizar, sentir, perceber, conectar com informações que não estão no consciente ainda, né? Porque a gente vai acessar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, como é que você trabalha hoje, depois como é que as pessoas podem te encontrar, que eu tenho certeza que as pessoas vão te procurar depois dessa live. E como é que é essa tua jornada de autoconhecimento? Bem, obrigada pelo convite, Lê. A gente ficou realmente ensaiando isso e eu precisei tomar força porque eu não estava tão confiante para desenvolver uma conversa. Eu acho que da forma como as pessoas precisariam, né, que eu me entregasse. Até que esse despertar veio. E esse despertar veio através de todo esse processo, né? O autoconhecimento foi uma coisa minha desde criança. Eu sempre fui uma criança curiosa, sou geminiana, então a curiosidade corre nas veias aqui. Só que em 2019, eu comecei a ter contato primeiro com as 5 leis biológicas. Fui estudar todas as leis biológicas, me aprofundei, fiz revisão, fiz mentorias, fiz com os Fês, fiz com o Rafa e fui. E aí até que eu sabia que os Fês tinham feito também, né, o curso de psicogenealogia com você. Eu tinha feito a parte dos nomes também, já contigo. E eu falava, eu vou estudar árvore genealógica, gente. Ai, chato isso daí, né? Aí, brincando mesmo. Aí até que um dia eu falei, gente, mas é muito interessante você começar a observar as repetições, o que acontece ali na nossa história, né? Como isso pode influenciar hoje. Até que a minha sogra, acho que ela tá aí, a Leila, ela falou, Pri, vamos fazer o curso da Letícia? Eu falei, vamos.
não muito confiante, né? Mas falei, vamos. Quando começou, eu falei, gente, que bênção tudo isso, né? E aí até que a gente chegou na parte, assim, que eu acho que foi, para mim, foi o auge de todo o curso, que foi a árvore sensitiva. Porque, como você disse, apesar de conhecer meus pais biológicos, eu não sabia muita história. Sabia que minha mãe teve 11 filhos vivos, né? Assim, não sei quantos ela teve de abortos, essas histórias eu ainda não sei muito bem. Mas eu não sabia quem eram meus avós, eu sabia o nome de uma avó e o resto não sabia mais nada. E aí você foi falando, né? Olha, vocês vão colocar os papéis no chão, a gente vai se conectar. E aí eram sensações no corpo que eu falava, gente, isso é meu? Isso está acontecendo comigo ou é do outro? O que está acontecendo, né? E aí Incrível. é incrível, incrível. E aí depois eu fui perguntar para um dos meus irmãos mais velhos algumas questões assim pontuais, né? Que eu falei, nossa, isso foi muito forte para mim, né? Principalmente a questão do meu avô paterno. Eu senti um desconforto, uma raiva. E com a minha avó, e também da árvore do lado do meu pai também, eu acho que foi minha bisavó também. Eu senti assim, eu senti empoderada e coloquei a mão assim no bolso. Eu falei, nossa, acho que aqui tem história de dinheiro. E aí depois meu irmão trouxe a informação, né? Que ela tinha posses, só que ela resolveu ficar com um cara que não tinha posses. Então ela foi deserdada. Uau. Aí isso eu falei, puxa. Na árvore paterna. Na árvore paterna. Na árvore materna, eu já senti um pouco. Minha avó sentiu uma energia pesada, assim, uma coisa não pesada, mas uma pessoa muito decidida. E meu avô, eu senti tipo como se fosse uma pontada assim no coração, sabe? Parecia que ele foi muito machucado, né, nas questões sentimentais mesmo, né? E minha avó era realmente uma mulher extremamente forte, decidida, mandava, né? Então, todas essas informações, primeiro eu senti e depois eu busquei ela, né? Depois eu busquei e aí as coisas foram fazendo sentido. Isso. E assim, né? Eu fico muito grata porque na hora eu falei para você, né? Falei, Lê, agora eu sinto que eu tenho raízes num lugar, mas eu floresci em outro lugar, né? Claro. Então, a partir do momento que a gente isso é o teu projeto sentido, né, Pri? Isso é o teu projeto sentido. Isso é o teu projeto sentido. Sim. Esse é meu projeto sentido. De fazer em outros lugares. E fazer as conexões, né? Eu sou uma pessoa das conexões. Eu falo que eu sempre vivo no mundo dual, assim. Sempre as coisas acontecem, eu fico ou aqui ou aqui. Eu sempre fico em cima do muro, sabe? Eu sempre quero apaziguar as relações, eu sempre quero trazer paz, sabe? Mas às vezes a gente não é bem compreendida, né? Mas essa é a minha caminhada, essa é realmente o meu projeto de sentido, né? E é muito legal a gente tomar consciência, né, disso que você está falando, porque, primeiro, as pessoas querem ver para crer, né? E você trouxe o sentir. E o sentimento é a linguagem do inconsciente, a linguagem da alma. A linguagem do consciente é a matéria, é a lógica, é a palavra, é a separação. O inconsciente, ele é integrativo, ele tem uma linguagem metafórica, ele fala das percepções, né, sensoriais, dos sentimentos, da intuição. E a gente não sabe essa linguagem, a gente não aprendeu isso, a gente aprendeu a lógica, né? Claro. Quando você acessa a tua árvore, que ela está na gente, né? A nossa árvore está transcrita em cada célula do nosso corpo, a gente desperta essas memórias através de emoções, sensações, percepções, imagens, nomes, e cada um traz uma informação do seu sistema de acordo com a sua história também. Então, é aquilo que você falou, eu primeiro senti e depois eu
fui confirmar essas histórias. Isso sempre confirma, eu não tenho dúvida que realmente é a cereja do bolo, é o auge do processo como um todo, onde a gente sente, né, a informação em nós. E ela é transformadora. E aí, quando você toma essa história, como você disse, eu sempre fui integrativa, eu sempre fui, trabalho na dualidade, né, na integração dos opostos, na conciliação, porque certamente é a dor que você viveu, a dor do teu sistema, e onde você é muito poderosa, né? E é por isso que eu digo que eu não tenho dúvida de dizer que a psicogenealogia é uma ferramenta muito potente para a gente despertar o nosso propósito, ou a nossa força. Porque às vezes você pensa no propósito como uma coisa, lá na frente, né? Muito distante da gente. E não é, né? O propósito é potência. Propósito é potência. E potência, a tua potência vai vir da debilidade do teu sistema. Verdade. Então, no seu curso eu entendi claramente, né? Quando fala, nossa, onde tem uma dor, existe a potência ali, né? Exatamente. Então, a partir disso, muitas coisas, né, vieram à tona. Por exemplo, hoje eu tenho trabalhado bastante com adolescentes e crianças, né? Então, eu ajudo, assim, os pais a integrarem a família. Então, eu busco, assim, uma família saudável, uma família integral. Essa é a minha busca hoje, porque foi a minha dor, né? Lá atrás, o quanto a família, né, de uma certa forma, eu me senti extremamente desorientada. Apesar de ser um bebê, né, eu não sentia mais o cheiro da minha mãe, eu não sabia, eu chorava, ela não sabia se aquele choro era de xixi, de cocô, de fome, né? Então eu tive que aprender a me comunicar também com uma outra mãe. Então, quando eu entendi também esse gancho, esse gap que eu tive, falei, cara, então eu vim para esse mundo para me comunicar, porque se bebê passei por isso e desenvolvi isso. Hoje Lembra da letra P? Quando você foi no curso, eu te disse, Priscila, você veio para se comunicar. Você disse, eu me comunicar? Mas essa é a minha grande sombra. Lembra disso? Lembro, no primeiro curso de nomes lá que eu fiz, ó. Primeiro curso de nomes. Verdade. E hoje você interiorizou isso, uma verdade para você. Né? Ninguém precisa dizer isso. Embora eu tenha lançado a pista, mas hoje você já sabe que essa é a tua potência. E você trabalha com essa potência, que é a comunicação. Exatamente. Onde e é curioso... a habilidade de comunicação, né, Pri? Que é no jovem. Então, eu acho legal, importante até falar, que eu fiz o curso de nomes com você, acho que foi em 2020, 2021, não lembro agora. Foi. E aí, às vezes... Foi porque às vezes, foi lá no cedo. O processo, às vezes, ele não acontece em despertar, assim, né? Então, a gente, às vezes, faz uma consulta com a pessoa, às vezes ela acha que as coisas não estão muito legais, assim. Mas, às vezes, ela precisa, né, assentar aquela poeira e realmente tomar força daquilo que o inconsciente dela trouxe à tona. É bem importante. É bem importante isso, né? Desse processo. É uma maturidade, né? Da interiorização da informação. E esses dias eu até fiz uma pirâmide, porque é um grande conflito, às vezes, de quem dá aula, de quem transmite conhecimento. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não entendi, eu não absorvi, eu não mudei, eu não transformei. Por quê? Porque ainda está num estágio, né? A nossa alma, ela tem estágios de evolução. E nós nascemos também de acordo com o nível de estágio evolutivo. E são vários, né? Segundo a Kabbalah, são mais de 120. Nossa, e eu até acho que ficaria no 120. Uma vez eu ouvi um professor de Kabbalah dizendo o seguinte, que às vezes ele ficava muito chateado porque ele dava um curso e tinha pessoas que ouviam o curso, diziam assim, nossa, eu fui num curso maravilhoso no final de semana. E aí a outra pessoa diz assim, tá, então me conta. Mas ela não conseguia contar. Por quê? Porque ela não tinha uma estrutura de linguagem, de conhecimento, para transmitir esse conhecimento. Mas ela tinha uma grandiosidade, que é a alma e é o inconsciente, que sente, que absorve.
Então, muitas vezes eu preciso amadurecer, né? Como alimentar-se. Eu como, eu mastigo, eu vou digerir para depois eliminar, ou manifestar, ou materializar. E no processo de autoconhecimento também é assim, né? É um processo. E eu sempre digo que uso muito uma frase que eu ouvi o Jefferson falando, que é o bi do bi do bi, que é a do Amit Goswami. E ele fala muito dessa lógica do aprender, interiorizar, né? Então eu preciso ser esse conhecimento, precisa fazer parte de mim e não ser só algo que alguém falou para mim ou falou de mim. Então a psicogenealogia ela não inculca nada em ninguém, ela não projeta algo em ninguém. Não. Ela só te mostra, né? Ó, você tá vendo? Agora mesmo eu estava atendendo uma pessoa de Portugal que também a letra dele é P. E ele trouxe Paulo, né? Tem trocentos Paulo, então como ninguém pode ter milhões de Paulos. Mas o que a gente falou agora, né? Ele disse assim, queria olhar a minha questão com dinheiro, né? Então muitos de nós vêm para uma consulta para ver a questão do dinheiro. Só que por trás de uma questão que é financeira, do dinheiro, que a gente acha que é só uma questão de trabalho, está velado, por trás desse véu tem um conflito de desvalorização, tem um conflito de abandono, tem um conflito estrutural do projeto sentido, que se manifesta na relação do trabalho, por exemplo. Sim. Então aí eu disse para ele, veja, o teu nome é Paulo, né? E aí, claro, não estou fazendo a decodificação do nome dele, mas eu sei que a primeira letra do nome dele, que é a letra P, né, está conectada à boca e à comunicação e à linguagem. Então, a gente vai em várias camadas de interpretação. Ele tem tanto debilidade, né, tanto calado, não falado, ou problemas na boca, amamentação, ele não foi amamentado. Quando eu tenho naquela pessoa a potência, o que primeiro aparece? A debilidade, porque é a lealdade da dor. Então, a psicogenealogia tira você desse lugar de debilidade, de dor, de fraqueza, e te coloca num lugar de potência, onde você é muito bom naquilo que você faz, que é o que você falou, né? E aí eu disse para ele faz transfer, né, para turistas também, uma das atividades, ele tem várias. Então eu disse para ele, quando você tiver um transfer, né, que também deslocamentos era uma dor no sistema, você tem que lembrar que a fala é tua potência. Sair da programação do calado do teu sistema, daquilo que ninguém falou, que teve que engolir a seco, né? Os programas da árvore. Mas quando você falar, então prepare-se muito para quando você pegar um cliente, você falar de todos os lugares, tenha esse conhecimento, se prepare para isso, porque óbvio, né? Ninguém tem prosperidade se não tem preparo. Então, ele disse assim, e aí ele encheu assim o rosto, ficou assim uma imagem esplendorosa, um sorrisão, e ele disse assim, eu sou muito bom quando eu falo. E às vezes a minha mulher diz, tu fala demais, né? Mas não, a potência dele é a fala. Ele veio para falar, a mãe dele trabalhava com comunicação. Então, a gente sabe, né? A nosso nome traz essa potência. E aí eu não sei se teu nome foi dado pela... Isso é uma curiosidade, não sei mesmo. Se foi dado pela tua mãe biológica ou foi dado pela mãe adotiva? Como é que foi isso? Foi pelo meu pai biológico. A história... O meu pai biológico, ele gosta, né? Ele tá vivo ainda. Todos os meus pais estão vivos. Ele gosta muito do Elvis Presley. E... Meu irmão também. Também? Olha... E eu nasci dia 24 de maio, que é o dia que a mulher dele, né, a Priscila Presley, fazia aniversário. E aí, a Tata colocou meu nome de Priscila. Tive sorte, que eu gosto bastante. Entendi. E aí veio por isso, né? Meu nome veio através dessa... E Elvis era lá, né? Era? Não sabia. Ele, o irmão, ele era gêmeo. A mãe... Ele é Elvis Garon Presley. E o irmão dele, que nasceu e morreu, era Elvis Aaron. Era Aaron Presley. Então ele carrega nele o nome do irmão que nasceu morto. Uau! Então Elvis também viveu essa dualidade.
entre a Olha. vida e a morte. Ele gostava de ir em cemitérios. Ele viveu algumas, né? Eu vi o filme dele, que é maravilhoso, né? Ele viveu momentos depressivos, ele viveu um sonho também de ir para fora de um ventre, que era muito da sua história. Aham. Depois ele teve um neto, filho da Priscila, que esses dias até fiz uma live, acho que tá no YouTube, se a galera procurar, vai lá no YouTube, tem lá essa análise. O neto tem um rosto muito parecido com Elvis, tem datas muito parecidas e foi encontrado morto no quarto, tal qual o avô. Nossa. É muito interessante essa história, assim, Eu vou... olhada à luz dos programas da psicogenealogia, né? Então, claro, o que teu pai queria, né? Queria, claro, o mandato de comunicação e tal, mas tem um arquétipo aí do Elvis para ser visto, né? Que podem ser várias facetas desse homem. E Nossa, fala de interessante. você. Eu vou buscar essa live sua aí do Elvis. Porque uma vez eu comecei a assistir esse documentário, tipo um documentário dele, né? Mas em algum Sim, momento parei de ver, porque acho que as crianças estavam perto e tal. Não deu para continuar. Mas eu vou vale a assistir. pena. Vale a pena. Eu gosto É, muito. E com certeza tem a ver com a tua história. sim. Conhecer Elvis é conhecer a Priscila, É, porque tem uma projeção inconsciente aham. do teu pai biológico que deu o teu nome para você. Ele queria algo que o Elvis tinha, né? É para você. É. E é curioso estar falando isso. Toda vez que eu vejo um palco, eu olho aquilo e falo... Antes eu falava, nossa senhora, imagina, nunca vou subir num lugar daquele. E aí, outro dia, né, até eu mandei um áudio para você, falando que eu tive que fazer uma apresentação. Acho que foi minha segunda apresentação que eu fiz sobre adolescentes. E eu fiquei sozinha com a minha filha. E criança de 6 anos, ela subia aqui na cadeira, ela queria falar comigo, né? E eu falei, nossa, depois que eu passei por isso, e foi tão importante passar, falei para você, agora eu posso dar uma aula até na ONU, né? Então, assim, tipo, num lugar onde muita gente vai, né, me olhar. Então, Claro. aí tem, ó, eu vou buscar mais essas informações. Porque fala dessa tua potência de palco, porque é isso que o Marc Frechet falava, né? Nosso projeto Sentido, por isso que eu escrevi esse livro, que na verdade eu preciso editar de novo, porque ele tá, acho que eu devo ter nem 10 volumes dele. Saber o nosso projeto Sentido, saber que programas inconscientes a gente traz, né? A colega perguntou como a psicogenealogia faz isso. O conhecimento informa, a consciência transforma. É aquilo que a Priscila falou, ela tomou consciência. É, E quando eu falo de consciência, é tomar consciência do teu projeto Sentido, tomar consciência do teu programa do transgeracional. Eu posso não conhecer a família do teu pai biológico, mas se eu sei que ele projetou o teu nome com base no Elvis, eu vou buscando essas informações projetadas em você que são debilidades no sistema familiar dele. Né? Então, quando eu estou em palco, eu estou buscando visibilidade, reconhecimento, né? Tem alguma coisa para falar, ele era um homem lindo, bonito, você também é, né? Então tem. E por que eu venho com esse comando, né? De ser um homem bonito, desejável? Quais são as dores de Elvis Presley? Quais são as datas de Elvis Presley? Porque todas elas falam de você. O inconsciente gosta por associação, aham. né? Tem um dado informacional e associa algo da match. E diz, não, é aquela persona ali que representa as minhas dores e muito das coisas que eu preciso para ressignificar. É um arquétipo muito maior do que o nosso entendimento consegue alcançar, né? É verdade. Então, respondendo a pergunta da Soul Tati, como a psicogenealogia faz, ela é muito potente na tomada de consciência, né? Então, a gente precisa encontrar o programa e temos várias técnicas, a árvore sensitiva é apenas uma delas. Nós temos tatuagens, nós temos nomes, mas como falou a Priscila, são camadas de acesso. Né? Eu diria que a árvore sensitiva e o nomes são muito potentes, mas elas são camadas. Um atendimento de psicogenealogia, ele é potente, sim, né? Para você despertar para algumas coisas, muito. Mas uma jornada de psicogenealogia, ela é transformadora. Com certeza. Não tem dúvida.
A E vai gente não muito além faz, do curso, né? e a gente não sabe Ela é além de um curso. o curso é maravilhoso. O curso é muito, muito legal. Olê, você sabe que tem uma conhecida minha que me mandou mensagem, né? Ela falou, Pri, amanhã eu tô lá nessa live, porque pelo que eu entendi, eu não perguntei muito a fundo, mas acho que ela entrou na fila da adoção agora. Falei, menina, a Tá. gente precisa muito conversar, né? A gente precisa trocar muitas figurinhas. Ela já tentou engravidar, ela engravidou várias vezes, teve muitas perdas, né? Gestacionais aí. Então agora ela decidiu a adoção. E é Tá. curioso, porque eu lembro uma época que minha mãe falava: ah, você já tá ficando velha para ser mãe, hein? Não sei o quê. Você é a avó do seu filho, seu filho. E eu engravidei no mesmo ano que minha mãe me teve, com Sim, 36 anos. 36 anos, sim. fiquei grávida, a Carol nasceu, eu já tinha 37. E. Ai, mas me perdi aqui na história que eu ia falar. É porque você entrou no conflito, né? Tá vendo, gente? Ó, Na a gente verdade, a tua amiga que tá na fila da adoção, Isso. e daí que o inconsciente, ele é preciso, né? Você foi mãe na data que tua mãe engravidou de você. Isso é bem legal você trazer, por quê? Porque, vamos supor, você conhece teus pais biológicos, mas tem gente que não conhece. Não. Então, o que precisa perceber? Né? Que a gente quer aquele 5% de mente consciente, mas o inconsciente é o sentir. E nós atraímos por identificação de forma, Uhum. por identificação de programa. O fato de você ser mãe aos 33, vamos supor que você não conhecesse tua mãe, mas a gente sabe que existe um ciclo memorizado, Sim. que existe uma síndrome de aniversário, que são os eventos dramáticos e traumáticos do sistema, eles geram repetição. Então, quando eu começo a olhar para minha história, minha história, e entender que a minha vida é um espelho do meu sistema familiar, eu começo a entender por que e para que eu atraio determinadas pessoas, desafios, obstáculos, problemas, que é sempre para eu olhar para minha história como um reflexo, mas para transcender elas, não é um castigo, né? Não. Então até alguém perguntou assim, acho que é a Ivana o nome dela, perguntou, tá, mas ser forte não necessariamente é estar em equilíbrio, né? E aí eu vou responder para a Ivana que a questão da fortaleza, ela agora mesmo estava preparando a aula de Saindo da Matrix, né? Que na verdade a gente estuda as Sefirôs. As Sefirôs são 10 dimensões. Então vamos imaginar que a gente tem aí uma tríade que é sagrada, né? Que é uma tríade superior, e vamos pensar aqui para nós Deus, ou o que você chamar de Deus, mente inconsciente e mente consciente. Vamos trazer essa tríade para o mental. Depois restam 7, né, dimensões. E nós temos 7 chakras, 7 são as cores do arco-íris, né? Então, esse 7 não está aqui por acaso. Não. São dimensões de nós mesmos que a gente vem trabalhar. Só que em cada dimensão delas, nós temos que buscar o equilíbrio das polaridades. E você sabe muito bem fazer isso, né? O encontro das polaridades, né? Ela é uma conciliadora. Então, o que acontece? Quando eu integro essas polaridades de várias dimensões de mim, né? Então, por exemplo, a força. Se eu vim para reparar a Sefirô de Gevurah, por exemplo, que é a Sefirô da força, provavelmente eu tenho na minha árvore genealógica alguém que tenha vivido a força numa potência extremada. Por exemplo, né? Essa pessoa que eu estava atendendo agora, o pai foi para a guerra. Então, eu tenho força extremada na guerra. Eu posso ter tido um pai violento, eu posso ter tido uma pessoa abusadora, um pai déspota. Eu posso ter tido essa potência, esse desequilíbrio da força. E eu venho com o desafio de encontrar o ponto de equilíbrio da força. Só que, o que acontece muitas vezes? Se eu tenho uma polaridade extremada da força, eu me coloco, às vezes, em oposição. E aí é o que eu falo no livro do efeito pêndulo, né? A gente se coloca no rechaço ou na oposição. Então, se casar foi dramático para o meu sistema, eu não caso. Se ter filhos implica em morrer no parto, eu não tenho filho. E aí vai para as questões biológicas sobre isso, né, Pri? Opa!
Peraí. Deu uma travadinha. É bem legal a gente falar sobre isso, porque como você é uma pessoa que estudou as 5 leis, que é a nova medicina germânica, muitas vezes os nossos conflitos biológicos, né? Então, por exemplo, conflitos de separação, né? As crianças adotadas ou que foram separadas do pai e da mãe viveram os conflitos de contato e separação, que é pele. Então, você pode trazer os conflitos de pele, ou a nossa descendência pode trazer esses conflitos de pele. É uma possibilidade de entender um conflito maior. Não sei como é que você olha hoje. Eu imagino que muitas reflexões você faça, porque você começou na biologia a tentar se entender. Eu trago bastante, né, essas questões. A minha vem muito pelo pulmão, então as crises de asma, que também fala, né, sobre as questões de contato e separação, de relacionamento. Então tem a asma, e eu tive, acho que há um ano atrás eu fiz uma sessão, foi no mesmo aniversário, maio, eu fiz uma sessão de leitura, porque eu tava com muita alergia na mão. E eu faço massagem também. Então eu colocava luva, fazia a massagem, mas minha mão, assim, tipo, era horrorosa. Eu já até fiz um post sobre isso. Ficou, parecia um pé rachado, assim, horrorosa. Só que assim, eu falei, não vou usar remédio. Aí toda vez que alguém olhava e falava, aquilo piorava, né? Porque aí eu tava firme no meu propósito, mas aquilo me desbalanceava. Sim. Até que eu fiz então, aí, tipo, uma semana minha mão já era outra coisa. Então eu tive, porque eu tava me desvencilhando, né, de coisas do passado, mas eu queria que aquilo fosse enterrado. Eu não queria transmutar aquilo. Então, quando eu entendi que eu precisava transmutar, que eu tinha que, né, unir aquilo tudo, o que eu era, o que eu fui, com o que eu sou hoje, não podia, tipo, isso eu não quero mais, é uma história, chega disso. Aí, cara, eu entendi, aí eu, tipo, juntei, né, juntei tudo. Sim. Sim. E a minha filha, né, logo que ela nasceu, acho que 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses, ela começou a ter crises era bronquiolite, que eles chamam. Aí teve 2 internações, aí eu olhava aquilo, né, e eu tenho um tio que é pneumologista, e ele falava, não, mas se você tem, ela vai ter. E aquilo me machucava muito, né, porque eu cara, não quero que minha filha tenha essa porcaria, não quero, né, e aí eu falei, não, aí virou isso um propósito. Não, eu preciso achar algo que me traga informações, porque não é justo isso, não é justo. Foi aí que eu comecei, né, a desenrolar todo o processo. E aí ela nunca mais teve, mas as questões de pele ela ainda tem. Ela tem umas alergias. Provavelmente tem os programas que também são da árvore paterna. Sim. É bem legal isso, entender que a gente tem programa da árvore paterna e materna. E o sintoma tá ali como uma função. Para mostrar o rastro, o trilho do conflito. Então, ela é 50% você, 50% pai. E o programa pode ser... A avó do meu marido também é adotiva. Então, sabe, tá espelhadinho ali, né? Eu falei, nossa, assim, eu tava pensando outro dia, se a avó do meu marido, ela é adotada, e eu sou adotada, então a minha filha tá espelhada com a minha sogra, assim. Isso, é isso que é legal, olhar esses detalhes, porque às vezes, né, para quem vai adotar, tem uma pergunta bem legal aqui, a Naira. Tá. Naira pergunta assim, como usar esses conhecimentos na hora da adoção? Então, para nós nos prepararmos, o que eu digo sempre? Se você vai adotar alguém, esse alguém, vou usar uma terminologia que a gente usa muito no direito do trabalho. Esse alguém não é o hipossuficiente da relação. Não é o coitadinho da relação. Na verdade, as árvores estão se servindo no mesmo nível, no mesmo patamar. Para você querer adotar alguém, é porque alguém desse sistema familiar já teve a programação de ou um filho que foi acolhido por um outro sistema. Tem aí uma contabilidade que precisa ser vista, que você tem o desejo de adotar. E tem outras programações, óbvio. Então, como se preparar? Fazer uma caminhada de autoconhecimento para entender os meus programas na minha árvore
Porque eu vou atrair uma compatibilidade de programas da criança adotiva. Então, é aquilo que a Priscila falou. Assim como a árvore do meu marido está espelhada com a minha, a árvore dessa criança está espelhada com a árvore da família que adotou. Não tenho dúvida. Ela vai entrar numa data que faz sentido, a papelada vai desburocratizar numa data que é uma data importante do sistema, como a Priscila falou. Ah, eu engravidei aos 36 anos. Gente, não existe coincidência. Não existe coincidência. Então, vai sempre ter um programa que se repete numa data ou num dado. Sempre. Então, como eu me preparo? Entrando na tua história. Fazendo uma consulta com a Priscila. E isso é legal entender que, né, até quando eu fiz a chamada da live, eu disse, vou trazer a Priscila porque ela tem um lugar de fala, que é o que a minha filha fala, né? Os jovens falam, esse é um lugar de fala. Mas a gente precisa entender o seguinte, embora eu seja docente da psicogenealogia, professora de psicogenealogia, a Priscila viveu a adoção. Então, quando eu vou trabalhar uma questão de adoção, ainda que eu não saiba, eu poderia procurar a Priscila por coincidência. Mas, na verdade, ela vai ter um programa que espelha o meu, né? E ela vai me levar até onde ela foi. Então, encontrar um profissional que tenha a mesma dor que eu tenho é muito poderoso. Porque essa pessoa já trilhou uma caminhada, ela conhece essa dor e ela sabe como sair desse lugar, né? Embora eu saiba, eu não vivi os conflitos de abandono, pelo menos até onde eu sei, e de adoção, eu desconheço na minha árvore. Eu falo hoje na teoria, sim, né? Eu entendo, porque na minha família também tem conflitos de separação, mas você tem esse lugar, e esse lugar é potente em você. Então, isso é propósito. E isso é a missão de vida de uma pessoa. Quando ela entende que a dor dela se transforma em potência e força, ela está num lugar que ela serve a vida. Aí ela entende para que ela viveu o que ela viveu. Ai, Lê, é tão lindo quando eu também entendi, né? Você pergunta bastante assim, tipo, o que você é, né? Alguma coisa assim, o que você é? Mas aí o que você veio ser? Uhum. Outro. Porque às vezes a gente não entende, a gente fala, não, mas se eu tô bem comigo, isso basta. Não basta. Isso daí é o primeiro passo de um processo de autoconhecimento. Porque você estar bem com você é o básico para você se relacionar com o outro, né? E servir o outro. Então, a partir do momento que eu tô bem comigo, e aí eu consigo entender a minha potência, que é fazer essas conexões, a partir disso, eu consigo fazer todo o meu trabalho de uma forma assim tão potente, né? E é com toda a minha potência mesmo, de verdade. Assim. Isso. E é difícil de explicar, né, Pri? Porque a gente... Eu digo assim, a gente não tem estrutura de palavras ou estrutura de linguagem consciente, ainda que você seja um suprassumo, para expressar o que você sente. Porque o inconsciente, o êxtase e a linguagem da alma sempre será superior à nossa vã consciência. Então, é uma energia, é um elan, é uma vitalidade, é um tesão para a vida que é difícil de explicar. E as pessoas, elas sentem quando você vive a tua verdade. E isso atrai prosperidade. É verdade. Por isso que eu digo assim, você quer trabalhar prosperidade? Você tem que descobrir as dores do teu sistema e você tem que descobrir qual é a tua verdade, qual é a tua potência. Uhum. Ali você vai ser próspero. Mas as pessoas buscam dinheiro como um fim. Na verdade, ele é uma reciprocidade do teu movimento genuíno de alma. Isso é potência. Fernanda perguntou aqui, quando uma criança é deixada para a família, o pai deixou na minha casa e meus pais criaram. Então, você teve uma irmã adotiva. A mãe da criança morreu. É sempre uma compatibilidade de programas, né? Entrou um membro da família nesse lugar, tem uma informação para ser vista em relação a essa família. Essa criança que veio, que tem a mãe que morreu, provavelmente no parto, eu apostaria que você também tem na tua família uma mãe que morreu no parto. Por quê?
porque tem uma compatibilidade de programas. Então, a gente, ou uma mãe que foi embora, que abandonou a criança, tem sempre uma compatibilidade de programas. Aonde na geração, não muito mais do que 3 ou 4. Não estará muito mais longe do que isso. E a Juliana fez uma pergunta, oi Ju, a Juliana fez uma pergunta bem legal. Lê, as pessoas que fazem fertilização artificial, aliás, esses dias eu até compartilhei aquelas barrigas, né, que estão criando os ventres, que são tipo estufas, assim. É loucura isso, gente. Com doação de óvulo e espermatozoide. Entra no mesmo contexto da adoção. Na verdade, são vários programas aqui que a gente precisa olhar. Primeiro, a infertilidade, né? Eu sou infértil. Então, eu tenho um programa que eu não consigo gestar. É diferente da questão da adoção, né? Cada um tem... Uma mãe não doa um filho porque ela não ama a criança. Isso é importante dizer, né, Pri? Nossa, assim. Minha Quando mãe, você entende meus isso, irmãos falam que ela sempre falava, eu nasci para ser mãe. E ela teve 11 filhos, mas ela não conseguiu muito cuidar de nenhum, porque ela é esquizofrênica, então nem sei com que idade ela começou já a ter resquícios. Então, durante as gestações, ela passava no quarto escuro, fechado, dormindo, isolada do mundo. Então, sim, de uma certa forma, ela colocou filhos no mundo. E quando a gente se reúne, né? Porque a gente se reúne, os irmãos, assim, a gente fala, cara, por que teve tanto filho? Mas, pô, mas também se não tivesse, a gente não ia estar aqui conversando, claro, né? Tendo claro. toda essa família gigante e, graças a Deus, todo mundo bem encaminhado, né? Isso é Sim, e isso é uma coisa legal que você falou, porque na psicogenealogia também a gente olha a questão da esquizofrenia, que ela precisa ser remontada 3 ou 4 gerações. Então, tua mãe, por ter esquizofrenia, né, ou estar nesse conflito que é inconsciente dela mesma, e tem a ver com o conflito de maternidade, né? A gente diz assim que a esquizofrenia ela se programa 3 ou 4 gerações pretéritas, assim como o suicídio, porque são mensagens do transgeracional. Então, o que é a esquizofrenia? Eu não tenho filtro da consciência, mas é o inconsciente que roda em mim. O fato dela dizer, eu nasci para ser mãe, ela já está espelhando para mim que o conflito da esquizofrenia dela é um conflito de maternidade no sistema familiar. Sim. Né? E aí, claro, tem todo o desdobramento. Eu ter sido gestada numa barriga, onde a minha mãe não estava conectada comigo, né? Ou que ela estava num quarto escuro. Isso vai falar de programas. E aí, cada gestação é um momento, tem uma história, tem uma vivência, né? Então, o Projeto Sentido é muito minucioso e eles vão falar de você, né? Muito, muito pontualmente. Então, voltando para a pergunta da Juliana. Quando eu tenho um óvulo de um doador, então eu tenho um programa deste doador, né, em relação à sua árvore paterna, sua árvore materna. Aí eu tenho um óvulo que foi doado também por uma outra mulher, que também tem uma árvore paterna e que também tem uma árvore materna. Aí eu tenho o terceiro elemento, que é a criatura que acha que é infértil. E aí eu tenho um programa dela, árvore paterna, árvore materna. Aí eu vou pegar essa criança que foi fecundada desse homem e dessa mulher com as suas árvores e os seus programas, e eu vou botar aqui e essa mulher que vai gestar, ela também tem os seus programas de árvore paterna e materna. Então aqui eu teria na linha direta 6 árvores transferindo programação para essa criança aqui. Vários conflitos, né? Vários conflitos. Então, eu preciso olhar a questão da infertilidade, qual é a causa, qual é a história, são muitas as histórias. Às vezes, eu preciso olhar para a homossexualidade, né? Às vezes são relações homossexuais e também tem um programa que explica, né, por que eu gosto de mulher, por que eu gosto de homem, por que eu tenho uma energia mais yang, por que eu tenho uma energia mais yin, né? Por isso que a gente diz, não é um problema, é uma explicação, é um autoconhecimento. Por isso que eu sou contra a mutilação. E hoje a gente está vivendo uma era onde muitos pais, né, pela desinformação da própria psicogenealogia, que poderia ser uma ferramenta maravilhosa,
Porque uma criança, sim, ela nasce com essa polarização mais masculina, mais feminina. Eu nasci num corpo de mulher, mas eu sou um menino. E às vezes isso está no projeto sentido de uma menina esperada menino, né? Ou de um programa transgeracional que incide sobre você, e você roda aquele programa achando que é seu. Aí você mutila o corpo ou muda o corpo, mas na tua psique tem um programa instalado que é funcional para a tua alma. O que vai dar logo ali? Ah, vazio existencial, depressão, suicídio, uma porção de outras coisas, eu não tenho dúvida. Por isso que eu digo, a gente vai ter muito trabalho ali na frente, porque isso vai dar errado. Vai muito, né? Vai dar errado. Não tem jeito. Então, né, o Paulo Gustavo, aquele comediante, e o Thales tem esse programa. É verdade. Aqui ela falou um segredo, uma adoção que não foi revelada, sempre precisa ser descoberto. Olha, já disse Jesus, toda verdade será revelada. Será revelada. Não é tem que, é será. Porque aquilo que eu comecei a live, todo filho, e eu imagino que com a Priscila tenha sido assim, e eu indico a série This Is Us, que é uma série maravilhosa, que fala de adoção. Todo filho, todo fruto tem que saber de onde veio, quais são suas raízes, senão ele não consegue dar frutos. Então, por mais que meu pai e minha mãe não digam para mim que eu sou adotiva porque eles querem me poupar, essa pessoa sabe que é adotiva. A alma sabe. 95% dela sabe que ela é adotiva. E ela vai buscar o pai e a mãe. Quer seja isso seja mais fácil quando o pai e a mãe falam, quer seja batendo cabeça e atraindo os programas. Vai, sim ou sim, se deparar com a verdade. Ontem eu liguei para minha mãe, e minha mãe, às vezes, ela não... não lembro. Ela fala sempre assim, não lembro das coisas. Mas ontem ela soltou bastante informações, assim. E aí eu falei para ela, uma das coisas que eu mais admiro nela é que ela me levava para visitar meus pais biológicos. E acho que até o momento que eu acho que eu falei para ela, né? Porque para mim tinha um buraco ali, eu não sabia o que era. Mas ela me disse que eu falei para ela, eu acho que eu não quero mais ir. E eu acho que isso deve ter sido em torno de uns 7 anos, porque a partir dos 7 anos a gente também começa a entender que o outro existe, né? E existe o mundo do outro, né? Apesar da gente saber que tem o outro, mas entende que o mundo do outro existe também, com todas as histórias. Eu acho que nesse momento tá bom, deixa eu ficar mais aqui, né? E aí eu acho, né, de muita beleza da minha mãe, dela ter me levado, de ter... Não, eu vou para Volta Redonda, que eu sou do interior do Rio. Você já ligou para sua irmã? Fala para ela vir aqui, fala para ela vir almoçar aqui com a gente. Vai, não, você tá com uma prima, uma sobrinha que tá morando aí em São Paulo, liga para ela, fala para ela ir na sua casa. Ela reforça muito essa conexão, né? Sim. E isso, Sim. eu acho que é um ponto alto. Fortalece o elo que você tem com ela, ao contrário do que alguns pais adotivos pensam. Exato. Me dá mais né? E ela sempre... Eu falo que desde que eu me entendo por gente, eu sei que eu sou adotada. Sim, e, assim, isso é muito bom. Né? Porque o meu inconsciente todo sabia já, né? Sim, traz clareza, né? Você não precisaria... Porque o que acontece, né? O que a gente fala na psicogenealogia? O que uma geração cala, a outra manifesta no corpo, e talvez tua filha, né, pudesse manifestar um desequilíbrio mental, em desequilíbrio, até porque ela tem uma história de uma avó que estava vivendo a esquizofrenia, mas ainda que não fosse, ela poderia ter comportamentos, né? Pulsões, tiques, repetições, sonhos, vazios, esquizofrenia, para olhar para a adoção, né? Então, sim ou sim, a terceira ou quarta geração vai manifestar. E a gente tem tido hoje muitos, e você conhece bastante a nova medicina germânica, muitos autistas. E os autistas, uma das análises é a vinculação com os calados do sistema. Então, vamos olhar para isso, né? Teve tanto calado das nossas avós, né? Tantos calados. E principalmente os que têm problema na fala, né? Minha filha não fala, tem 3, 4 anos, não fala.
Gente, eu já vi a gente fazer uma árvore genealógica numa formação, né? Uma aluna trouxe de uma clientinha que estava com a menina, 4 anos não falava. A gente olhou para o segredo, né? Que era um incesto, uma relação incestuosa. Quando a mãe toma conhecimento e consciência dessa história, a menina começa a falar. Uma semana depois, Não, é né? incrível esse desbloqueio que vai se dar. Aliás, a Joyce fez A Joy, uma live comigo e vocês estavam juntas na árvore sensitiva, eu na atendi dupla, ela e ela me atendeu. e ela fez a live da menina. Esses dias eu até estava vendo a menina dela dançando com um diagnóstico de autismo severo, debilidade de fala, e a menina normal. Quando ela olhou para o que ela tinha que olhar na árvore junto com você, eu não me lembro se foram 2 semanas, foi uma coisa muito rápida. A menina, você decodifica a função pelo qual a criança tem aquele sintoma. A menina é uma menina normal. Os médicos disseram: o que você fez? Nada, somente acertou a criança, né? No conceito, no diagnóstico do autismo severo. Uma criança normal. E é incrível quando a gente fala, precisa olhar para a história, precisa olhar. A pessoa demora para entender o que é isso, né? Assim. Aí às vezes você vê, eu fico. É uma coisa que tem me consumido bastante. Tentar mostrar para as pessoas a importância desse movimento e as pessoas estarem cada vez mais fechadas. Não, mas eu vou dar um remedinho aqui e isso vai dar uma concentração ali para a criança, mas, cara, vai mascarar, né, por mais um tempo ainda e depois vai vir algo, né, piorado. Eu até, na minha apresentação de adolescência, eu falo que a gente não trabalhou na infância. Na adolescência vai vir com uma potência muito maior, né? Porque o adolescente, ele é crítico, o adolescente, ele quer verdade. Se a verdade não for naquele momento, até aquele momento da adolescência, ele vai gerar um adulto com certeza muito problemático. E não é o que a gente quer para o filho, né? Certeza. Então é melhor que a gente trabalhe. Bom, eu tive experiências pessoais em relação a essas questões, né? Até com meu filho. Ele é hiperativo, tem que dar medicamento. Eu já relatei em outras lives de uma menina, amiga do meu filho, que foi diagnosticada com TDAH, que hoje é bem normal esse encaixotamento, né? E a gente na psicogenealogia decodifica, porque é funcional esse comportamento. Depois que você olha para o programa, a função deixa de ter necessidade de existir, né? E ele passa a ser uma potência. E a menina que tomou medicamento, ela convulsionava, ela teve que tomar um remédio para convulsão, o remédio engordava, ela deixou de tomar. E numa madrugada dessas, ela vomitou, aspirou, morreu. 15 anos. Uau. Por causa de um medicamento de TDAH. Então, quando chega para mim, eu só cito esse exemplo. Digo, olha, você, pela incapacidade, nós, pais, e muitas vezes a escola, pela incapacidade de lidar com crianças altamente evoluídas, não só mentalmente, como espiritualmente falando, porque eles são a versão mais evoluída de nós, nós queremos amortecer essas crianças, medicar pela nossa incapacidade. Eu troquei meu filho de escola, e ontem mesmo estava falando sobre isso, e coloquei ele numa escola montessoriana, que o método de ensino é completamente diferente da tradicional. Não tem cadeiras, as crianças sentam no chão, tem várias atividades, porque ele tinha uma mente acelerada, ainda tem, ele é super produtivo, é um design gráfico super criativo, e ele foi um aluno maravilhoso dentro dessa escola. Quer dizer, será que ele era o errado ou é o formato que precisa ser revisitado, né? Não tem alguma coisa errada nessa história toda. Então, a gente tem que, enquanto pai e mãe, a gente tem que se questionar, né? Para que eu tenho esse diagnóstico? Sempre tem uma função, né? Para onde que eu tenho que olhar para mim e não para o meu filho? Você está dando o remédio no teu filho, mas quem tem que tratar é pai e mãe. Tratar no sentido de compreender o processo todo. Né? Eu falo que a Carol, eu não sei ainda uma palavra melhor para falar isso, você talvez me ajude.
eu falo que ela é meu oráculo. Quando ela começa a ter alguma coisa assim, eu falo, ou é comigo ou com meu marido. Mas é assim, às vezes 2 semanas antes da gente sentir muito mal, ela já começa a expressar. Ela fica irritada, ela tem alguma coisa que eu falo, gente, vamos melhorar aí, Rodrigo. Eu falo pro meu marido, vamos, porque ela não Sim. tem. Então, isso ajuda muito, né? Os dois com conflito de adoção, né? Então. Eu vi que alguém falou, eu preciso fazer isso para mim, blá, blá, blá. Gente, sexta-feira eu tô em São Paulo, com os Fês, inclusive, né? Sempre tiver aí, já dá um pulo lá. Sexta, sábado e domingo, a gente vai fazer uma jornada terapêutica. A gente vai trabalhar a fragilidade como oportunidade, né? Então, a gente vai trabalhar aí vários tópicos, que é o início dessa jornada. É um start, sabe? É uma linha de saída. Eles vão trabalhar as questões das enfermidades. E eu vou trabalhar, às vezes, por que que eu tenho uma depressão, por que que eu tenho um vazio existencial, por que que eu tenho um conflito de escassez, como a colega falou. Eu posso atrelar a questão financeira com uma questão de adoção? Completamente sim. Sim. Normalmente estão associadas. Abortos, perdas na matéria, né, física, corpo físico, estão associadas a questões financeiras também. Ou seja, a questão financeira é um reflexo da maior perda, que é a perda da matéria, né, do corpo físico, da separação de pessoas real. Então, a gente vai trabalhar isso, né? Então, quem quiser, é só mandar mensagem para mim ou para os Fês, e eu vou estar em São Paulo sexta. Na verdade, eu chego quinta. Ai, que delícia. Vou passar lá para te ver. Alguém está perguntando a série da Netflix do Gizan, não sei. Tem uma série bem legal na Amazon Prime, você estava falando um negócio e eu lembrei. Chama Feridas da Alma. Você estava falando da tua mãe, de sempre dizer que você, né, fazer contato com a tua mãe. E tem uma série, tá na Amazon Prime, ela é em espanhol original, né? Então é Heridas de Família. Feridas de Família, então está escrito Heridas com H. É muito legal e fala de uma criança que foi dada em adoção e a mãe, embora ela não saiba no início, a mãe sempre quis a presença. E um spoiler, né? No final, a filha adotiva se reconecta com a mãe biológica, né? E muitas explicações acontecem aí dessa jornada toda e ela percebe que muitas coisas ela viveu tal qual a mãe viveu. Então, botou a sandália da mãe literal, né? Vale muito a pena essa série. É bem curtinha, eu acho que tem aqui uns 13 episódios. Quero ver, queridas. Muito bom. Gente, Pri, como é que as pessoas te encontram? Vai. O que você está fazendo? Conta para nós. Tem o meu Instagram, né, que é @primendes, Primendes Barros. Até eu esqueço já. Eu faço atendimento online, né? Então eu busco assim, né, os sintomas do comportamento, destrincho isso dentro das 5 leis biológicas e tem o aporte da psicogenealogia, né? Às vezes eu decodifico o nome, eu peço para a pessoa fazer o genossociograma, que ali também já dá bastante informação, né? Só da pessoa desenhar, eu já trago algumas informações ali. E aí eu faço online ou presencial aqui em São Paulo. São Paulo, presencial. Show. E online eu tinha um certo preconceito, mas super funciona. É bom. É incrível. Eu consigo fazer a leitura dos mapas de uma forma perfeita, assim. Vai que vai. Então aí pode me acessar pelo Instagram, que aí lá tem meu telefone, contato e tal. Show. Aí, então, gente, ó. Filhos, né? Essa relação mãe e filhos. Isso é um dom. Isso é um dom, né? Eu, por exemplo, você trabalha com muitos adolescentes. Eu já não tenho essa aptidão. Trabalho mais com adultos. Por quê? Porque faz parte da minha história. Então, sempre que vem algumas pessoas que tenham esse problema, eu já fico pensando, qual que é dos psicogenealogistas que viveu essa dor? Aí eu já digo, vai com esse que lá tem uma fonte muito inesgotável de vivência. Acabei indo pelo adolescente, porque o adolescente, o grande problema dele é a identidade. E eu passei uma vida assim, cadê minha identidade? Quem eu sou? Então, mudei sobrenome. Então, isso tem também na minha história. Então, me facilita
né? A entrar nesse mundo. Uau, lindo. E você falou uma coisa importante, que é a grafologia aplicada ao genossociograma, que é uma outra ferramenta Também. linda. Né? Hoje, agora mesmo no atendimento, eu estava mostrando para o rapaz, né? Ah, Eu disse assim, ó, quer ver? Você desenhou a tua árvore genealógica, eu vou pegar o teu desenho e vou contar a história da tua família. Então, ele não precisaria nem ter respondido o questionário para mim, porque o desenho que ele fez já contava toda a história. Depois ele só confirma, né? Porque você pega a imagem e diz assim, ó, tá vendo aqui esse personagem aqui? Esse personagem aqui viveu um conflito intelectual, né? Eu vou te mostrar por isso, por isso, por isso. Aí você pega o questionário e vai lá naquela personagem, esse que foi o conflito, né, que essa pessoa viveu. E claro, quando você tem outras ferramentas, você sempre complementa, né? complementa. Então, imagina que você tenha várias. O seu curso, ele tem tantas ferramentas que às vezes eu falo, gente, eu nem lembrava desse detalhe. Meu Deus, agora eu preciso me dedicar mais, né? Mais, porque agora eu já sinto que as 5 leis já estão bem fluidas na vida e eu preciso agora me aprofundar mesmo nesse momento da psicogenealogia, Lê. É muito Preciso. legal, porque tem muita gente que vem agora mesmo no final de semana, sem ser esse que passou o outro, eu estava terminando uma turma presencial. Aí veio uma aluna, né, a Bianca, e ela disse assim, Pro, quero repetir, posso? Eu digo, pode, né? Sempre tem a gente tem ali uma bonificação para repetição, e ela disse, Lê, é outro curso. Imagina. Porque no primeiro curso a gente faz para nós. Na segunda vez a gente faz para o outro, né? Por quê? Porque o conhecimento ele entra diferente, ele consolida, né? Então a psicogenealogia tem muito isso, do consolidar o conhecimento para aplicação para o externo, né? Que não deixa de ser a elevação do conhecimento. Querida, eu te agradeço imensamente. Então, ó, o pessoal que está assistindo, se tiverem casos de adoção, quiserem fazer consultas, super recomendo a Priscila, né, pela sua história, pela caminhada que ela teve, né, que como ela disse, é um processo, tem um tempo de entendimento. A gente lança uma semente, essa semente em algum momento ela vai florescer, sim. Sim ou sim, não tem como não. A gente, como terapeuta, né? Eu não me considero uma terapeuta, eu sempre digo isso. Eu sou uma psicogenealogista que trabalha com autoconhecimento, mas a gente não pode assumir para nós mesmos esse resultado, porque cada um vai ter um tempo, cada um tem um nível de alma distinto, cada um tem um processo que já percorreu, que vai percorrer. Então, nós precisamos todos os dias dormir em paz com a gente mesmo, que a gente fez o nosso melhor. Isso é propósito. Eu fiz o meu melhor. O que essa pessoa vai fazer com o meu melhor não cabe a mim. Não cabe a mim, né? Acho que é por isso. Querida, obrigada. A galera que está aqui, um beijo, obrigada. A gente vai se vendo. Vou botar a descrição da Priscila aqui na própria live. E vou salvar ela com collab. Daí você aceita. Ótimo. E ela migra para o seu perfil também, tá? Obrigada, pessoal. Beijo, querida. Adorei. Amei também. Tchau.